E essa discussão, ela é de fato muito importante, porque diz respeito a um dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, que é o direito de defesa até o fim, para que ele possa provar sua inocência, caso ele esteja sendo julgado e condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. E essa discussão aqui na Câmara não acontece de forma descontextualizada. Ela é, na verdade, uma resposta de setores ligados ao governo Bolsonaro, em especial, que não se conformam com a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas, que beneficia cerca de 5.000 pessoas brasileiras, que são aquelas que estão presas, mesmo sem ter o direito completo de defesa assegurado. O que a nossa Constituição diz, e foi isso que o STF definiu na última semana, ele somente leu e resguardou aquilo que está assegurado na Constituição. Senhor presidente, eu gostaria só de pedir silêncio, porque a deputada Rosário nos disse que não dá dando para ouvir a discussão entre os deputados em função do barulho que está acontecendo ali atrás. Obrigada. Obrigada, presidente. Para a gente continuar a nossa discussão, a decisão que o STF fez na última semana, na verdade, só resguarda um dos princípios da Constituição brasileira, de que é cláusula pétrea o fato de que não se pode abolir direitos e garantias individuais. Ou seja, a decisão que se tinha até a semana passada, antes da decisão do STF, violava o inciso 4º do artigo 60 da nossa Constituição Federal. E o que alguns deputados querem com esse projeto de lei é voltar a uma concepção da Idade Média, ou seja, que considera que as pessoas são culpadas antes que elas possam provar a sua inocência. E o que a gente está defendendo aqui é justamente a compreensão do direito moderno, de que, na verdade, todos são inocentes até que se prove o contrário. E quando eu falo disso, não se trata somente de uma verborragia ou de uma sustentação oral vazia, mas eu falo isso com base num levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro relativo aos anos de 2014 e de 2015, que mostra que cerca de 60% dos recursos especiais foram acatados pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, 60% dos pedidos de habeas corpus, em última instância, foram acatados. O que isso significa? Que a última instância teve a compreensão de que essas pessoas estavam presas injustamente. A elas foi concedida a liberdade, mesmo que elas tenham sido já prejudicadas porque estavam cumprindo pena que, a princípio, elas não deveriam estar cumprindo. E quando a gente fala dessa decisão, ela é muito importante porque ela impacta principalmente segmentos específicos da sociedade, que diz respeito ao nosso racismo institucional e ao nosso racismo estrutural. A gente está falando principalmente da população pobre e da população negra. E, novamente, não se trata de verborragia, a gente está falando de dados concretos da nossa população carcerária brasileira, porque 1 a cada 3 presos no Brasil responde pelo crime de tráfico de drogas. E aqui a gente não está falando dos grandes traficantes que têm helicópteros de cocaína que podem pousar na sua família ou mesmo que transportam cocaína, porventura, em avião presidencial, como a gente viu acontecendo esse ano. A gente está falando de jovens que trabalham no pequeno comércio local, porque muitas vezes o Estado não lhes oferece outra possibilidade de renda, de emprego, de acesso a direitos e à sociedade, acabam se envolvendo com o comércio local. E esses jovens são principalmente jovens negros. Os dados indicam 71% dos negros condenados por apreensão de drogas tinham 145 gramas consigo, sendo que 64% dos brancos condenados tinha 1,1 quilo, ou seja, quase 8 vezes maior a quantidade para os brancos do que para os negros, mostrando novamente o caráter racista, infelizmente, das nossas instituições. Então, quando a gente fala em manter a decisão do STF, em não mudar isso, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que, aliás, só poderia ser feita através de um processo de constituinte, e não com uma emenda constitucional, tendo em vista que é cláusula pétrea, a gente está falando de dar a chance de escapar da seletividade, do arbítrio racista que, infelizmente, as instituições brasileiras têm no nosso país. A gente está falando da terceira maior população carcerária do mundo. Em 2017, eram 726 mil
presos no Brasil, sem contar aqueles que estão nas carceragens da Polícia Civil, que não estão no sistema penitenciário. E 40% das prisões no Brasil são prisões temporárias, que são aqueles que não foram julgados nem sequer em primeira instância, que dirá todo o direito de defesa até a última instância, até o STJ. Então, aqui a gente está falando de garantir justiça para boa parte da população brasileira, que é aquela que é esquecida e é marginalizada pelo Estado. Nas últimas semanas, também circularam uma série de fake news para tentar assustar o povo brasileiro. Disseram que o Roger Abdelmaci, que é um sujeito que estuprou 37 mulheres, seria beneficiado pela decisão do STF. É mentira, porque o caso dele já transitou em julgado, ele não seria beneficiado de maneira nenhuma. Utilizaram também o famoso caso da Suzane von Richthofen, que também é mentira, porque o caso dela também já transitou em julgado. Aliás, essa decisão, de maneira geral, deputada Maria do Rosário, não cabe para pedófilos, feminicidas e estupradores, porque eles, geralmente, são feitos através de prisão preventiva, porque eles representam, de fato, uma ameaça imediata para a sociedade. E é muito interessante, né, porque esses mesmos sujeitos só se importam com as mulheres vítimas de feminicídio e de estupro e as crianças vítimas de pedofilia em momentos como esse, através de um populismo penal, utilizando fake news e um falso moralismo. Nenhum desses criminosos seriam beneficiados pela decisão do STF. O STF não tem um bando de inconsequentes, afinal de contas. São pessoas que entendem da Constituição muito melhor do que boa parte dos deputados aqui presentes, inclusive, que estudaram muito, estão onde estão, não é por menos. Então, não se trata de uma liberação geral desses que são os mais perigosos para a sociedade. Se trata, na verdade, em primeiro lugar, de uma decisão que evita a seletividade, o arbítrio e o racismo das instituições brasileiras. Se trata, portanto, de justiça e do direito de defesa. Mas se trata, na verdade, aí nós sabemos muito bem, de não se conformarem com o fato de que um dos beneficiados pela decisão do STF na última semana foi o ex-presidente Lula. E aqui a gente tem que falar as coisas como elas realmente são. Não se conformam com a decisão, afinal de contas, depois de tudo que aconteceu esse ano, do escândalo da Vaza Jato, que provou que houve um processo não é nem só de seletividade, mas foi de manipulação do julgamento do ex-presidente Lula. E eles poderiam até tentar disfarçar, né? Não, foi um equívoco, ele cometeu isso de uma forma equivocada, mas o ex-juiz Sérgio Moro ganhou um ministério de presente do Jair Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro cometeu um ato falho na semana passada, dizendo que, não fosse o Moro, ele provavelmente não conseguiria ter se tornado presidente da República. E todos nós sabemos aqui que é verdade, todos nós sabemos. Afinal de contas, o Lula era o primeiro colocado nas pesquisas, e não o segundo. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque o Lula não seria o meu candidato. Nós tivemos candidato próprio durante o processo eleitoral, mas eu falo do direito de todo mundo poder disputar o processo eleitoral e de não haver manipulação, porque isso fere totalmente a nossa democracia, o direito de disputa saudável, e é uma lástima, na verdade, que nós estejamos fazendo essa discussão essa semana, logo depois que o STF tomou essa compreensão, principalmente depois da sujeirada que foi revelada em torno do ex-juiz Sérgio Moro e hoje ministro da Justiça. Eles insistem em seguir nessa pauta da moralidade, que, na verdade, se trata de punitivismo, mas eles não explicam, não são capazes de explicar onde anda o Queiroz e do que se trata esse sistema sujo das rachadinhas. Não tem condições de explicar o sistema do Laranjal dentro do interior do PSL, que, inclusive, deputadas eleitas do próprio partido denunciaram, por exemplo, o ministro do Turismo. Não são capazes de explicar, por exemplo, o possível envolvimento da família Bolsonaro com o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. Afinal de contas, manipularam o interfone, manipularam um caderninho, manipularam as narrativas em torno do seu assassinato, o envolvimento com o escritório do crime, o fato de terem homenageado e nomeado milicianos ao longo dos últimos 30 anos aqui na Câmara de Deputados. Por isso, nós do PSOL somos contrários, obviamente, a essa discussão que nem deveria estar sendo feita, porque é uma queda de braço ridícula que existe entre os setores bolsonaristas e uma compreensão daqueles que são os mais capazes de fazer uma leitura da Constituição brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos admitir esse revanchismo e mais esse ato de racismo por parte do Parlamento brasileiro, que seria não garantir o direito amplo de defesa a toda a população, que contempla, em especial, a população mais jovem, negra, pobre, periférica do nosso país. Senhor presidente, eu agradeço. Até a próxima.